Olá, seja muito bem-vinda a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de um filme novo que é Fabricante de Lágrimas. E esse filme está na Netflix. Mas antes da gente começar a falar um pouquinho do filme, e antes de eu chamar o Damião aqui, deixa seu like e aproveita e também segue o nosso canal. Tá? Bom, o canal Tatiana Benites, mas também esse programa também está sendo transmitido pela Rádio Boa Nova e pela TV Mundo Maior. Então, deixa seu like também nos canais, manda pra gente a sua sugestão de filme, a sua sugestão de série. Se vocês já assistiram, escreve aqui pra gente o que vocês acharam desse filme e escreve pra gente também o que vocês vão achar do que a gente vai falar. Vou chamar aqui o Damião para ele passar a nossa ficha técnica do nosso filme. Olá, Tati! Olá! Você que nos acompanha aqui no YouTube, Tatiana Benites, da Rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior, as emissoras da FEAL. Hoje a gente vai destacar o filme O Fabricante de Lágrimas. Data de lançamento, 4 de abril de 2024, na Netflix. O diretor, Alessandro Genovese, 1h e 43 minutos de duração, um drama, um romance. O Fabricante de Lágrimas, um filme italiano, baseado no livro do mesmo nome de Erin Donne, e conta sobre Nika, uma jovem órfã que cresceu ouvindo sobre a lenda do fabricante de lágrimas. E a lenda consiste em um artesão misterioso que mora em um mundo onde todas as pessoas estão vazias de emoções. Diferente dos demais, no entanto, essa figura consegue produzir e doar lágrimas de cristal, gesto que acaba despertando todos os sentimentos sombrios presos no coração das pessoas, Tati. O filme não leva muito para esse caminho, né? Leva a ideia do fabricante de lágrimas aí. Mas é um filme que a gente já vai comentar mais depois da nossa vinhetinha. É isso, agora que a gente já passou nossa vinheta, a gente pode falar um pouco sobre o filme. O filme provavelmente não é muito fiel ao livro, né? Porque é um filme que ele pegou ali a questão da Nika, mas ficou mais ali no romance e tal, não fala muito da lenda em si, né? Mas é um filme que ele já traz para a gente uma reflexão, e é para nós que estamos aqui fazendo uma visão espiritual do filme, né, uma análise com uma visão espiritual, me fez muito refletir a questão de que o filme já começa que eles são meninos órfãos, né, são crianças órfãs, e a gente fala muito de espiritualidade aqui, a gente já falou, trouxe vários temas, e a gente também trouxe esse tema, quando a gente falou de Annie with Annie, né, a gente também tratou esse tema dos órfãos, né, por que será que algumas pessoas têm que passar por essa situação de ser órfãos, de não ter uma família construída na sua infância, de ter tantas histórias de abandono, de ter alguns traumas na infância por causa dessa orfandade. Por que será? Se a gente for pensar num tema mais racional, de que não existe Deus, ou que Deus é um Deus punitivo, um Deus ruim, então ele escolhe algumas pessoas para sofrer e outras pessoas para serem felizes, né? E se a gente pensar sob a ótica de que nós temos várias vidas, que existe a reencarnação, então talvez a gente tenha outras explicações
para essas pessoas que, tão jovens, tiveram que sofrer alguns traumas, sendo inocentes, porque, entre aspas, inocentes, porque somos espíritos, então estamos num corpo de criança, mas já fomos adultos, né? Então, não somos espíritos inocentes, mas somos criaturas inocentes naquele corpo, porque a gente vem com tudo deletado da vida anterior. Então, a gente começa do zero. Então, por que tão jovens precisam sofrer esse abandono? E dentro de algumas casas, dentro de alguns orfanatos, ainda além de não ter uma família, ainda sofrer crueldades de outras pessoas. Então, o filme me fez pensar muito sobre isso. E, graças a Deus, a gente tem a explicação da doutrina espírita. Porque se a gente não tem uma explicação nessa vida, se quando criança, essa criança acabou de nascer, não fez nada e foi abandonada, se a gente não tem uma explicação para essa atitude nessa vida, a gente vai ter que buscar na vida anterior, como dizia Kardec. Então, algum motivo há numa vida anterior para que esta prova tivesse que ser passada dessa forma. E apesar da nossa tristeza de ver essa realidade, porque é triste para quem está de fora e vê essa realidade, existe um porquê. Porque tudo tem um porquê aqui na Terra. E esse porquê talvez não esteja nessa vida. Claro que cada um justifica como quer, né? Porque não tem condições, porque não estava preparado, porque não sei o quê. A gente tem uma justificativa, mas o porquê de toda essa situação se desenrolar dessa forma, talvez esteja numa vida anterior. E daí, quando a gente fala de órfãos, a gente também fala de adoção. E aí, nesse contexto do filme, também tem essa questão da adoção. E o mais legal é que também tem essa questão da adoção, mas da adoção tardia, porque ela é muito rara, infelizmente. A adoção tardia é aquela que se dá para crianças que já estão maiorzinhas, né? Que já passaram dos 2 anos, e quando as pessoas querem adotar criança, geralmente elas querem até os 2 anos, 3 no máximo, porque são pequenas, porque não vão lembrar do passado e tudo mais. E as crianças que vão crescendo, elas vão perdendo as chances cada vez mais de serem adotadas. E essa adoção tardia, ela é muito difícil de acontecer, mas é muito bonito, né, que aconteça. E no filme acontece essa adoção já com a Nika mais velha, e também com um rapazinho que está lá com a mesma idade, que cresceu com ela no mesmo orfanato, e que os pais, quando vão buscar a menina, também se encantam pelo menino. Mas muita coisa acontece aí entre esses dois adolescentes ou pré-adolescentes, né, Damião? Sim, estamos falando do Fabricante de Lágrimas, o filme que está na Netflix, hoje aqui na sessão Pipoca Espiritual. E é aquela, né? Vão muitas. Eu achei lindo quando você estava comentando, né? Dessas pessoas que passam por esses desafios, mas também no filme mostra aí, e isso acaba sempre acontecendo. A gente acaba percebendo que quando Deus coloca esses desafios para essas pessoas, também coloca anjos amigos, pessoas amigas ali, para que você possa suportar esses desafios. E aí você estava falando de adoção, e é interessante, né, Tati, que se a gente for pensar bem mesmo, se a gente for pensar um pouquinho sobre isso, todos nós somos adotados. Ah, como assim? Como assim somos todos adotados? Se o único pai legítimo que temos é Deus, os pais da terra não são nossos pais, eles estão nossos pais.
porque a cada encarnação mudamos de pais consanguíneos, mas em todas elas Deus é sempre o mesmo Pai. E a formação de um lar é um planejamento que se desenvolve no mundo espiritual. Sabemos que nada ocorre por acasos. Então, filhos biológicos, filhos adotivos, são companheiros de jornadas. E aos pais cabe o trabalho de orientar esses filhos e conduzi-los ao caminho do bem, independente de serem filhos consanguíneos ou não. Está lá, no Evangelho segundo o Espiritismo. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os de simpatia e de comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação, né, Tati? É isso, né? Porque a gente tem a nossa família espiritual. E essa família espiritual, a gente vai se encontrando aqui. E a gente pode se encontrar em forma de amizade, em forma de pessoas que estão próximas de nós, em forma de família consanguínea. E aí a gente vai se encontrando ao longo da nossa vida. Pode ser desde o começo da nossa jornada ou mais no final da nossa jornada. A gente vai se encontrando aqui, que somos a nossa família espiritual. E é bonito porque quando uma pessoa pensa em adoção, ela tem os motivos do porquê dessa adoção. Nessa história, né, existiu um acontecimento anterior, né, e essa família, que são pessoas muito boas, buscaram preencher esse vazio. E uma das coisas que é interessante nesse filme é a questão do vazio, a questão dos sentimentos, né? Quando a gente está falando de órfãos, eles têm um imenso vazio dentro deles. E quando a gente também sente esse vazio, quando a gente perde alguém, quando a gente perde algo, a gente também sente esse vazio. Então a gente não precisa ser órfão para pensar no vazio, mas cada vazio é diferente para cada um, para cada situação. E nesse filme a gente vê o vazio de cada um, porque a gente entende que cada pessoa consegue expressar os seus sentimentos de uma forma, e muitos deles não conseguem expressar seus sentimentos. E é muito interessante porque nós também passamos por muitas situações em que nós não conseguimos expressar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Vocês já pararam para pensar nisso? A gente fala, não, mas eu sempre me expresso. Quantas vezes a gente não escondeu o nosso sentimento de alguém? Quantas vezes a gente falou tudo que a gente pensava para alguém? É muito difícil a gente falar tudo que a gente pensa para alguém. Ah, mas eu sou sincero, mas eu falo. Toda vez você fala? Você nunca escondeu nada de ninguém? A gente sempre esconde. Infelizmente, a gente aprende a ser assim. A gente aprende a esconder os nossos sentimentos por uma questão de preservação mesmo. E não é nem por causa da vergonha também, né? Tem muita coisa que a gente sente vergonha e a gente vai acabar escondendo. Mas a gente aprende a manipular os nossos próprios sentimentos, as nossas emoções. Aqui não é um ambiente, não vou chorar. E quando a gente chora, porque a gente expôs nosso sentimento, o que a gente faz? A gente pede desculpa. A primeira coisa que a gente faz é pedir desculpa. Desculpa por ter chorado, desculpa por ter... Por que a gente pede desculpa? Por um sentimento que está sendo genuíno. Então, são coisas que a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida e que talvez até o final da nossa jornada a gente não vai ter aprendido tudo, sabe?
mas a gente precisa aprender, e não é aprender a controlar os nossos sentimentos, é aprender a entender os nossos sentimentos, a expor as nossas emoções. Porque tudo que acontece no filme, que você fica pensando de um lado, pensando do outro, o que é, o que essa menina, o que esse menino, o que está acontecendo, né? É por falta de diálogo. E se a gente pensar na nossa vida, é o que acontece. Porque nós não falamos o que nós sentimos. Nós não falamos o que nós estamos sentindo por esta situação. O que nos fez mal, o que nos fez bem, o que nós gostamos, o que nós não gostamos. A gente acha que o outro tem que saber o que nós estamos sentindo. A gente acha que o outro precisa entender o que eu tentei dizer com meias palavras. Gente, fala a palavra inteira. Porque a gente acha que estava subentendido, né? Ah, mas eu falei tal coisa, mas você falou isso, ipsiliteris. Não, mas estava subentendido, né? Porque eu falei tal coisa. Não, se você não falou a frase, a pessoa não entendeu. E se a pessoa não entendeu, tá tudo bem, porque você não falou. Né? E nós somos assim, a gente sempre oculta coisas de nós mesmos. E a gente acha que o outro tem a obrigação de entender. Vocês perceberam como é difícil a nossa comunicação e a nossa convivência aqui? A nossa convivência é difícil porque a gente não sabe se comunicar, porque a gente não consegue demonstrar o que a gente sente. Gente, isso é muito profundo. E isso é só o livro, não. Bom, veio do livro. O filme Fabricantes de Lágrimas. Damião, deixa com você agora. Você foi falando tanta coisa ali, vamos conversar então um pouquinho com aqueles que estão nos acompanhando. Primeiro, você estava falando de esconder as emoções, né? Quando assumimos nossas dificuldades, constituímos um fator importante para superá-las e nos mostrar a importância de aceitarmos a nós mesmos, Tati, entendendo que estamos em processo de crescimento, o que também nos tornará mais tolerantes para com as faltas alheias. E, de fato, se nós pensamos que todos somos alunos da escola da vida, fica bem mais fácil entender que muitos ainda estejam engatinhando enquanto outros conseguem voar. Cada qual tem a sua verdade, portanto, a gente precisa parar para perceber que a gente tem que parar de criticar, de reclamar menos e agradecer mais. Questão 909 de O Livro dos Espíritos traz: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? A resposta dos espíritos, olha, é linda demais. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. E aí, falando de sentimentos, você estava falando, Tati, quando falamos em sentimentos, é necessário que falemos sobre o amor, que é o sentimento mais delicado de todos, pois o amor, levado ao âmbito do amor pelo próximo, e não apenas o amor por aqueles que são amigos ou entes queridos, nos mostra que somos todos irmãos. E quando aprendemos a agir desse modo, todas as misérias morais e materiais começam a ser solucionadas, pois o amor é luz, que pode iluminar qualquer escuridão, sendo capaz de desencadear virtudes desse sentimento, como caridade, humildade, paciência, devotamento, abnegação, resignação, sacrifício. Amai-vos, e vereis a terra em breve transformada em um paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Fenelon, Bordeaux, 1861, está lá, Tati, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, a lei do amor, Tati. Aí, você vê, né? A gente tem as nossas más inclinações. Todos nós temos as nossas más inclinações. Se a gente não tivesse más inclinações, a gente não estaria aqui, né?
Por quê? Porque nós seríamos pessoas boas, a gente ia estar num outro patamar, num outro lugar, né? A gente já está num outro planeta, quiçá mais evoluído do que a Terra. Mas não, a gente está aqui, inclusive, nesse momento, falando do filme Fabricante de Lágrimas, para a gente refletir sobre os nossos sentimentos e as nossas emoções. Eu achei muito interessante o filme, porque esse fato da gente não se abrir, não mostrar, não falar, desencadeia uma série de coisas. E aí, nesse filme, a gente vê uma série de coisas que se não imaginava, né, que podia passar pela cabeça dos personagens. E aí, tem muita coisa que vem dos nossos traumas de infância, né, do trauma do abandono, tudo isso que traz o tema, né, dos órfãos. Então, quando a gente tem algumas coisas que a gente não conseguiu resolver do nosso passado dessa vida, né? Porque a gente fala, tudo é na vida passada. Não, tem muita coisa dessa vida. Então, a gente precisa conseguir entender o que nós passamos, compreender como lidar com esse sentimento, para a gente não ter que lidar com isso mais tarde de uma forma mais dura. Então, é o que acontece na maioria das vezes, porque a gente acaba deixando isso para lá, né, e escondendo os nossos sentimentos, deixando tudo que a gente passa, né, oculto, por vergonha, ou por pena de nós mesmos, ou por não saber lidar, ou por não saber por onde começar, ou por onde buscar ajuda, que também é algo genuíno e pode acontecer, mas que a gente vai deixando de lado. E aí, mais para frente, isso começa a vir à tona. E a gente tem que encarar os nossos problemas uma hora ou outra. Uma hora ou outra, aquilo vem e a gente tem que dar de frente com esse problema. Então, uma hora ou outra, a gente vai ter que aprender a lidar com essas situações e a gente vai escolher se a gente vai lidar bem ou vai lidar mal. Né? Como o Damião tinha falado da mensagem ali, né? Que fala da gente se ir por um caminho ou ir por um outro, né? Tem uma hora que a gente tem escolhas. Tem uma hora que a gente tem escolhas. Eu vou ficar reclamando, como ele falou na mensagem, ou eu vou agradecer? Eu vou ficar falando mal do outro ou eu vou buscar um esclarecimento? São escolhas. Tudo bem se você quiser escolher o sofrer ou reclamar. Eu vou reclamar porque é isso mesmo que eu tô passando, quem tá passando sou eu. Tudo bem, quem tá passando é você e você vai reclamar. Né? Mas a gente perde tempo e energia reclamando. Perde tempo e energia reclamando. Eu já gravei 2 vezes sobre Belarmino Bicas, né? E que é uma história que ele vai falando que ele perdeu tanto tempo na vida reclamando das coisas que ele perdeu tantos dias de vida só de reclamação, se ele for contar, né? Então, quanto tempo de vida será que a gente já perdeu das coisas que a gente ficou reclamando? De todas as coisas que a gente passou e que, em vez da gente agradecer, a gente ficou lá se lastimando. Né? Então, é perda de tempo, em vez da gente valorizar as coisas que a gente tem. E uma das coisas que eu acho que também vale a reflexão é a gente também falar da família, né? Dos traumas que a gente tem de quando a gente era criança também, mas também valorizar o entorno familiar, né, Daniel? Porque é dessa base, né, de família que vamos construir o nosso perfil, a nossa trajetória nessa existência. Então não adianta ficar só aquelas histórias, né, jogando
porque eu deveria, porque na outra existência. Gente, é o que você falou, é valorizar o que temos. É aquilo que a gente eu e a Tati adotamos muito isso, e você também é convidado. É gratidão pela oportunidade, gratidão por essa família que está constituída. Aí o restante a gente vai fazer a nossa parte, vamos fazer o nosso melhor. E aí você também estava falando, né, Tati, de marcas da infância, e muitos acreditam que apenas um tapa, um empurrão, uma agressão verbal não seja violência, e que estão apenas ensinando os filhos a se comportarem, acreditando que violência seja apenas aquela marca visível no corpo. E isso não é verdade, gente, não é verdade. É totalmente possível educar criança sem uso de violência, acolhendo a criança até que ela aprenda, compreenda o que se deseja ensinar e não punindo e fazendo obedecer através de tapas, gritos ou outros meios cruéis. Afinal, o chamado tapa de amor também dói, gente. E dói profundamente no corpo e na alma da criança. E a doutrina espírita tem o entendimento que a criança é um espírito imortal, que está temporariamente fragilizado na forma infantil durante os primeiros anos de vida, para que possa absorver com maior facilidade os bons exemplos e renovar o caráter através do amor e do carinho com que for educado e acolhido em seus desafios. Não é assim, Tati? Exatamente. Primeiro porque quando nós nos transformamos em pais, os pais têm a missão de guiar esse ser, né? E principalmente na primeira infância. A primeira infância é até os 6 anos, né? Porque é quando formamos o nosso caráter. Então, lembra das nossas más inclinações? Nós viemos com as nossas más inclinações, mas cabe aos pais auxiliar esses seres para que essas más inclinações sejam bloqueadas, né? Ou sejam minimizadas, para que esses seres sejam educados de forma que eles consigam expressar os seus sentimentos, que eles consigam conciliar os seus sentimentos com os seus afazeres, com os seus familiares, com a sua vida em sociedade, e valorizar a família. Então, a gente fala dos órfãos de adoção, né? Que sorte tem os órfãos que conseguiram uma família, que conseguiram a adoção. Porque alguns não têm essa sorte, nem da adoção tardia. E aí, são pessoas que vão aprender muito mais com dor. E não estou dizendo que elas não são capazes de aprender, porque todos nós somos. Então, vão aprender também, como todos nós, mas sem essa base familiar. Por que essas pessoas foram escolhidas para isso? A gente não vai ter a resposta. Mas a gente pode auxiliar no que for possível. Então, vou colocar o Damião aqui. Então, o filme, ele vai tratar desses temas e vai falar também de amor, vai falar de proteção, né? Vai falar de como a gente pode tratar os demais, porque as pessoas, às vezes, elas podem não ter uma base sólida de amor, de afeto, só que nós trazemos a nossa bagagem de outras vidas também. Então, não significa que essa pessoa não tem nada disso dentro dela. A gente julga muito e dá poucas oportunidades das pessoas demonstrarem o que elas realmente são. E o nosso papel, né, gente, é ajudar uns aos outros, não é? Gente, hoje a gente falou do filme Fabricante de Lágrimas. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, fala com a gente através da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, do nosso canal Tatiana Benites aqui no YouTube, do blog. Fale com a gente, deixe sua opinião sobre esse filme, deixe sua sugestão para os
próximos filmes para a gente comentar aqui, as séries, os documentários que vocês quiserem, que a gente vai falar com vocês também. Gente, semana que vem tem mais. A gente se vê por aqui. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.